2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Diógenes Souza é parte desta história. Eu nasci na cidade de Pesqueira em 1949. Minha família é toda de música. Cheguei aqui e me radiquei até hoje. Eu queria agradecer primeiramente a você por ter me convidado, agradecer aos ouvintes, então agradeço a todos. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Lembramos, no dia 9 de novembro, na Assembleia Legislativa, homenagem ao programa O Tema é Frevo, que completa 50 anos. Começa às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Esteve com os senhores Hugo Martins. Horas e 30 minutos. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Nosso programa vai estar sendo retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Em 15 de setembro de 2017, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho assinou a liminar que torna possível que psicólogos e psicólogas ofereçam terapias de reorientação sexual. Segundo ele, a decisão seria tomada de forma a não impedir que os profissionais promovam estudos e atendimentos pertinentes à reorientação sexual. A liminar vai de encontro à resolução 01/99, de 22 de março do mesmo ano, do Conselho Federal de Psicologia, que determina normas de atuação para psicólogos e psicólogas acerca da orientação sexual de seus pacientes. A resolução considera, entre outros pontos, que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Antes de estabelecer essas regras, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como um transtorno mental em 1985. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade de sua lista de doenças. A decisão do juiz abriu caminho para as discussões acerca da cura gay, já que a resolução proíbe a prática do artigo 3º que diz: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva
tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. No programa de hoje, a gente quer saber por que devemos combater a cura gay. Para discutir o tema, nós estamos com o promotor de justiça do Ministério Público e membro da Promotoria de Defesa da Cidadania da Capital, Maxwell Vinoli. Bom dia, bem-vindo. Bem, obrigado. O integrante do Conselho Federal de Psicologia, Paulo Aguiar. Bom dia, Paulo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. E com o nosso companheiro da Marco Zero, Sérgio Miguel. Bom dia a todos e todas. Bom, a gente pede licença a você, amiga e amigo ouvinte, para a gente falar sobre um tema que aconteceu recentemente na Universidade Federal e também ganhou as redes sociais. Eu me refiro ao fato de grupos políticos rivais entrarem em confronto ao final da exibição do filme Jardim das Aflições, do cineasta Josias Teófilo, na última sexta-feira, dia 27 de outubro, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CEFISH, da Universidade Federal de Pernambuco. O conflito ocorreu ao término da exibição do longa, que resgata o pensamento do filósofo Olavo de Carvalho, quando estudantes foram agredidos fisicamente. Em nota, a universidade lamentou o incidente e defendeu a diversidade, a pluralidade de ideias, o respeito às diferenças no campus e garantiu que vai apurar o caso. Estamos na ponta da linha com a diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, Conceição Lafayette. Bom dia, Conceição. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Professora, o que realmente aconteceu na UFPE? Veja bem, o auditório foi solicitado para a exibição desse filme e nós, aqui do centro, autorizamos porque, afinal de contas, qualquer professor tem o direito de reservar o auditório. No dia do evento, o professor Rodrigo esteve comigo, dizendo que, enfim, me narrando um pouco sobre as redes sociais. Mas ainda assim, exatamente considerando essa pluralidade de pensamento que deve existir na universidade, não é? Eu achei que é um evento acadêmico como outro e que ele deveria, e que a gente poderia sim realizar esse evento aqui. Ele disse que um outro grupo, um contrário às ideias, estaria também na frente do Centro de Filosofia, fazendo exibindo um filme. Tudo certo, cada um de um lado, no seu setor, não é? Sim, na sua área. E na sua área. E então a coisa começou, as pessoas vieram para o evento, entraram no auditório. Só que o evento do professor Rodrigo Jugman, ele foi feito por inscrição. Então, num determinado momento, o auditório lotou, né? E os estudantes, e então eles não deixavam mais ninguém entrar. Num determinado momento, os estudantes que eram eu acho que do PCO, ou alguma coisa assim, eles que estavam, de certa forma, criticando o pensamento contido no filme do professor Olavo de Carvalho, achar que iriam entrar. Num determinado momento, eles disseram, não, mas a gente quer ir ao auditório, o auditório está fechado, etc. Eu disse, olha, veja bem, eu acho que não é prudente que vocês se encaminhem para o auditório, porque, afinal de contas, são pensamentos diferentes, vamos respeitar o evento do professor e vocês aqui ficam fazendo o evento de vocês. Só que, e também nós acionamos a segurança, mas a segurança deveria ficar do lado de fora mesmo, para que se preservasse o respeito, a tolerância, etc. Só que
os estudantes que ficaram... O que, por exemplo, o que às vezes está na mídia dizendo que a gente ficou barrando, não. Nós não ficamos barrando a entrada dos estudantes contrários ao professor, ao evento que se realizava no auditório. Havia uma limitação do espaço, não é isso? Primeiro tinha duas coisas, né? A limitação do espaço, né? Sim. A segunda coisa é o seguinte... Eu, sendo a diretora e sabendo da rivalidade dos dois grupos, né, tudo que eu queria impedir era um confronto. Sobretudo, porque as condições arquitetônicas do Centro de Filosofia, elas não eram propícias. As pessoas, pela própria posição, ficariam encurraladas, e isso podia ser uma tragédia. Então, eu comecei a pedir aos alunos que, por favor, não se dirigissem ao auditório, porque não era por questões ideológicas, era por questões de segurança. E eu, em última instância, sou a responsável tanto pelo patrimônio do prédio, como pela integridade das pessoas que aqui circulam. Quer dizer, eu tinha que estar, não podia permitir a realização de um embate, não é? Sim. A discussão de ideias, claro, elas podem sempre ocorrer. E foi com base nessa pluralidade que, mesmo sabendo que havia essa discussão toda no Facebook, nós enfrentamos a situação, né? Vamos fazer, isso aqui é um centro acadêmico, isso aqui é um centro de debate de ideias. Mas veja, há coisas que, mesmo que você tome todas as precauções, você não tem como segurar governabilidade nas outras governabilidade. Pessoas, né? Pois é, eu não tenho governabilidade sobre as outras pessoas. Então tivemos. Agora, eu quero que fique claro para a população que não foram os seguranças que impediram dos estudantes entrarem. Nós não impedimos. As pessoas, éramos em outras frentes, falando com os estudantes para dissuadir os colegas, pedir aos colegas para voltar, e pessoas e professores do centro também, segurando para que os estudantes não fossem até o auditório. Né? Tudo que nós não queríamos, e eu acho que nós conseguimos, de fato, foi evitar um confronto corporal. Era isso que a gente não queria. Então, você pode ter... Diga. A universidade vem sendo publicamente também acusada de promover a censura. Então, como é que a senhora avalia essa acusação? Olha, eu acho que talvez as pessoas não saibam bem o que se passa aqui na universidade. Ou sabem apenas uma parte, né? Tanto que eu diria que a realização desse evento, ele foi um pouco tumultuado, porque tem pensamentos divergentes, mas ele ocorreu. O filme foi passado, de alguma forma, não é? Então, talvez essa acusação sobre a universidade é porque a gente não tem notícia de todos os tipos de debate que acontecem aqui dentro. A gente tem notícias de coisas que são de um vulto maior. Mas é claro que a universidade tem pensamento divergente entre os professores, entre os alunos, né? E a gente procura cada vez mais tornar esse debate uma coisa possível, algo possível dentro dos limites da convivência solidária, da convivência... Da convivência, eu não sei nem que termo eu diria agora, mas de respeito. Das ideias, né? Das ideias, do campo do debate das ideias, do respeito à opinião. Né? Eu acho que é para isso que a gente tem caminhado, de certa forma. Bom, professora Conceição, muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui para o Fora da Curva, viu? Tá, muito obrigada a você também. Bom, Sérgio, você gostaria de fazer algum comentário também? Gostaria. Eu vou pegar uma frase da professora aqui, que tem a ver com o que eu vou falar. Ela disse: as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. E eu queria refletir um pouco sobre isso. Por que as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu e começam a fazer um juízo de valores totalmente equivocados? Porque a imprensa cobriu de forma equivocada isso. Eu acho que o que aconteceu, quem lê as matérias que saíram já a partir da sexta-feira à noite nos sites e que passou o final de semana que foi saindo, é uma visão totalmente
parcial e que mostra apenas um lado, uma parte dos envolvidos falando, tendo voz. E eu fiquei... aquilo me chamou a atenção e me interessou, porque eu percebi ali, e a gente pode até conversar isso aqui, o que aconteceu ali segue um padrão e é extremamente didático de como surgem notícias falsas, ou no caso dessa, parcialmente falsas, distorcidas de um determinado fato. A gente vive um momento que os fake news, as notícias falsas predominam, a ponto de, nas eleições de 2014, das 5 notícias mais vistas no Facebook, 3 eram falsas. Então a gente vive num ambiente de desinformação. E o mais grave, e o que tem cada vez acontecido mais, é que a própria mídia tradicional tem contribuído para isso. Eu fui dar uma olhada rápida, eu não fiz um estudo muito aprofundado disso, mas o que é que tem em comum em todas essas matérias que saíram na mídia tradicional? Elas são basicamente idênticas. Então ali eu percebi um padrão, já que alguém copiou de alguém. Entrei lá através do Google e dos próprios sites, entrando ali no código das páginas para conseguir ver e levantando as datas. Tentei rastrear de como começa isso. E isso é um padrão que existe. E isso tem a ver até com o tema que a gente vai discutir hoje. É a criação de monstros através de notícias falsas ou de notícias distorcidas, e como aconteceu com essa. São notícias que se pega um pouco de verdade e a partir daquilo ali ela é manipulada e aquilo interfere fortemente na compreensão da opinião pública de determinados fatos. Isso acontece com a questão da cura gay, da pedofilia, de uma série de coisas, e que é esse mesmo padrão. Para você ter uma ideia, todas as matérias são baseadas no Facebook. Para começar. Então, todas as matérias, as reportagens que saem nos jornais tradicionais são baseadas em informações que saíram no Facebook. E são baseadas nas informações do Facebook de quem se articulou mais. E de quem já estava articulado para fazer isso, que é um padrão. Existem sites especializados nisso, existem empresas especializadas em criar esse volume da internet, uma coisa extremamente profissionalizada, e as coisas acontecem todas encadeadas. Os jornais, quando eu vejo as menções ao Facebook, são as menções, as coisas que saíram desse grupo, a partir que circula em torno do Olavo de Carvalho, que é o personagem do filme. Então, a primeira menção que eu descobri disso aconteceu às 18h55. E que fala que um estudante que fala, não vou citar o nome dele aqui, às 18h55 ele fala que o clima está tenso, os dois grupos estão de um lado, e que pessoas com a camisa de Bolsonaro, cerca de 100 pessoas que estão nesse evento, estão com soqueiras, e a cada 5 minutos vão onde está passando outro filme, e são justamente essas pessoas que não conseguiram entrar porque já estava cheio. Vão lá e fazem a provocação. Eu não estou entrando aqui no mérito das coisas, mas eu quero dizer que essa parte não entra nas narrativas que estão nas matérias. Só começa a aparecer a narrativa nas matérias a partir das 19 horas. E às 19h10 é a primeira menção que eu vejo que está havendo confronto nas redes sociais. Ou seja, 15 minutos depois dessa primeira menção. Às 19h17, Olavo de Carvalho, que tem milhões de seguidores, ele posta isso. A partir disso, às 19h23, um jornal, Gazeta do Povo, um tradicional e grande jornal do Paraná, publica, aqui eu não posso afirmar com certeza que é a partir da postagem de Olavo de Carvalho, mas ele publica já a partir das informações do Facebook. Um site de notícias falsas profissional chamado Senso em Comum, eles escondem esse horário. Já faz parte do padrão dessas notícias falsas. Então eu não consigo. Mas eu percebo pelas referências que ele faz a outras postagens que ele talvez seja o primeiro de toda essa coisa. Mas aqui eu não posso afirmar. Por isso que eu não quero dizer que ele for disseminador. Mas tudo indica ser que sim. Aí às 19h23 a Gazeta do Povo publica. Às 19h39 o Jornal do Comércio publica. E se você cruzar as informações com a Gazeta do Povo, inclusive as imagens, são basicamente as mesmas. A partir do Jornal do Comércio publicar, entra na agência de notícias da Folha de São Paulo, Folha Press, isso se espalha pelo Brasil e começa a sair em Estadão e tal. Quando se espalha já pela essa mídia nacional, aquilo passa a ser verdade. E não tem questionamento. Então essas matérias são repetidas e começam a pessoas
com influência, com prestígio nas redes sociais, aí eles já não repetem mais Olavo de Carvalho, eles já não repetem mais os sites de notícias falsas, eles começam a repetir Folha de São Paulo, Estadão, e isso se torna uma verdade. Isso influencia todo o debate a partir de então até aqui. Então, isso é um padrão que cada vez tem acontecido mais e que tem muito a ver com o assunto que a gente vai discutir aqui. Por isso até que eu fiz questão de me estender um pouquinho aqui. E, claro, que isso aqui foi um estudo rápido. Se você for a fundo, você consegue traçar essa linha com mais precisão ainda. Mas aqui é só um esboço de como isso acontece, como isso interfere nos debates públicos que estão acontecendo agora, inclusive esse da cura gay. Já que o Sérgio, né, comentou, eu gostaria também da fala de vocês em relação a isso. Como é que a mídia, a imprensa, está tratando também essa questão da cura gay? Maxwell? Quando ele fala com relação a como é que a mídia utilizou esse nome, cura gay, que em nenhum momento é falado esse nome na decisão judicial. Ela decide, e inclusive o juiz, na decisão, que é uma decisão de 5 laudas, que é uma decisão de uma liminar, ele fala de forma muito pincelada sobre no final, depois de considerar, inclusive, que a homossexualidade não é doença, no próprio texto dele ele fala isso. Por fim, ele diz que há uma possibilidade de reversão da sexualidade. Essa palavra talvez seja a palavra mais incongruente frente ao trecho todo do juiz, mas especificamente foi o suficiente para poder deflagrar a postagem, provavelmente na rede. Eu não sei como foi essa linha, que é muito interessante, essa linha de notícia baseada em fake news, e nós precisamos ficar muito atento a isso, né? Eu acho que os veículos de comunicação, sempre digo isso, que o comunicador hoje e a empresa de comunicação, o futuro dela e até a resistência dela é exatamente trazer a informação mais próximo possível da verdade, buscando as fontes e que a gente tenha maior segurança nelas. Eu acho que é o futuro da comunicação, mas a decisão não diz essa questão específica. Paulo Aguiar. Na verdade, o que a gente tem pensado muito, né, sobre essa e outras questões, e nessa relação com a imprensa, com a mídia, é, na verdade, uma certa preguiça até, né, dos órgãos de investigar e de buscar efetivamente a informação mais correta possível, né? Então, isso tem nos chamado a atenção, né, porque quando surgiu essa questão dessa liminar, o Conselho Federal foi muito procurado, né? E a partir dessa procura, nós fizemos questão de sempre passar a informação esclarecendo aos órgãos de imprensa, né, tudo o que diz respeito à Resolução 0199, como também deixar claro a nossa posição em relação a esse processo e em relação à ideia que, enquanto Conselho Federal de Psicologia, temos sobre o tema. Então, o que nos espanta, né, e que nos preocupa, na verdade, eu acho que o Sérgio traz essa questão muito bem, é a quantidade cada vez maior, né, de informações que estão sendo construídas e que estão sendo reproduzidas com base em notícias falsas e com pouca investigação, né? E isso gera, na verdade, para um país que as pessoas, infelizmente, pouco leem, né? Se você pegar o número de leitores no país é muito pequeno, né? Com a população não tem acesso à cultura, não tem acesso à leitura, enfim. E isso vai tendo toda uma construção, influenciando, na verdade, uma forma de pensar que tem gerado isso que a gente está vendo. Intolerância, descambando aí para a violência. Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Então, a mídia ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Então, a gente fica muito preocupado com isso. Aí eu quero fazer uma pergunta. Então, a quem interessa patologizar a questão da homossexualidade? Na verdade, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, né, antes da questão do tema, né? Então, eu acho que a sexualidade humana, ela sempre foi tema e sempre atravessou a história, né? Atravessa a história da humanidade, sempre envolvida com muitas questões, né? Então, há toda uma construção discursiva ao longo do tempo, né, em relação à questão da sexualidade, transitando, né, entre uma perspectiva criminosa, né, num lado jurídico, né, numa perspectiva aí de algo que a sociedade precisa criminalizar,
E a partir do século XVIII, XIX, há uma saída dessa perspectiva do crime e entra numa perspectiva moral e também numa perspectiva de uma doença. Né? Então, cai no campo da medicina, sai do campo do direito, sai do campo das ciências jurídicas, né? E entra no campo da medicina com essa perspectiva de patologização de determinados comportamentos. E isso é fruto de uma construção social e de uma formação discursiva, né? Sobre a questão da sexualidade, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, enfim, toda essa discussão ao longo do tempo, né? E isso cai nessa perspectiva de uma patologização. Nessa perspectiva específica, né, hoje, atual, né, século XXI, 2017, essa questão de estar sempre retornando com essa, porque houve já várias tentativas, né, de entidades, pessoas, questões legislativas, próprios alguns deputados tentando barrar ou tentando anular essa resolução 0199, e a gente tem uma clara ideia de que há um interesse aí, primeiro, de se propor cura, né, numa perspectiva de criação de alguns espaços para enclausurar pessoas, né, e ter um objetivo lucrativo em relação a isso. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, né, para a gente pensar e para a gente ter uma ideia sobre isso. Pois é, eu aproveitando, né, a sua fala em relação, né, todo esse contexto, né, desses direitos que a população LGBT tem conquistado, eu gostaria, Dr. Maxwell Vinoli, saber quais foram os direitos mais emblemáticos adquiridos pela população LGBTI e também saber se essa decisão poderá, de uma certa maneira, afetar a garantia desses direitos conquistados. Bem interessante. O direito dos LGBTs, eles existem desde quando nós começamos a anunciar direitos humanos, desde as pessoas, como, por exemplo, direito à liberdade, igualdade, dignidade, que são os tripé básico, vamos dizer assim, dos direitos constitucionalmente reconhecidos pelo Brasil e também pelas convenções internacionais que o Brasil é signatário. O que ocorre a partir de mais ou menos 1970, os direitos dos LGBTs começaram a ter uma visão maior pela população, exatamente pela luta dessa população, desse grupo. E esse grupo sempre foi vulnerável por anos e anos e anos, exatamente como foi falado, pela questão da patologização e, antes disso, com relação à criminalização. Essas condutas, elas precisam ser visualizadas pelo direito com uma atenção especial, exatamente por conta da vulnerabilidade da população, como eu falei. Em 1990, com o advento da internet, o fato da sexualidade se tornar um pouco mais pública, assim, menos pública, assim, a pessoa conseguia ter o encontro sem precisar do contato físico, mais ou menos muito, muito simples isso. Isso fez com que o direito LGBT assumisse uma força muito grande na sociedade, e por isso nós estamos na era da garantia dos direitos LGBTI. Como nós tivemos também a era do direito das lutas das mulheres no início do século, como nós tivemos também a era dos direitos das lutas das crianças e adolescentes nos anos 80, 70, quando eles realmente se afirmaram como sujeitos de direitos. Quando nós tivemos também a luta da pessoa com deficiência, que hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a luta dos idosos, a luta dos negros no século XIX. Todas essas fases de conquistas de direitos não é nada mais do que afirmar um direito que já existe. Dizer que uma criança e adolescente tem direitos é quase um pleonasmo. Eu digo sempre isso. Por que a gente diz isso? E por que a gente diz que um LGBT tem direitos se ele é uma pessoa humana? Aí, nesse momento, quando a gente fala sobre discutir se ela é patologia ou não, ou pelo menos começar a pensar em uma reversão, quando se pretende uma reversão de algo, significa que houve uma inversão, algo errado no meio do percurso, vamos dizer assim. Isso pressupõe que aquela conduta seria inadequada, supostamente. Então, nesse momento, ela ofende o direito à dignidade, igualdade e à liberdade da pessoa. Entretanto, esses são os mesmos fundamentos da própria sentença da decisão judicial do juiz, a decisão interlocutória, que deu a liminar. Ele baseia-se nos mesmos princípios, dizendo que a pessoa tem a liberdade de dizer ou solicitar uma intervenção. Só que esse pedido, aí pode ser muito mais explicado para o psicólogo, o pedido da pessoa buscar essa reversão é um pedido que é possível, claro,
E o psicólogo precisa conversar, conversar e não, vamos dizer assim, reverter. Só quando você decide judicialmente de forma ampla e abstrata algo que poderia ser resolvido de forma individualizada dentro do campo do consultório, ele pode levar a uma reverberação de uma conduta de criminalização, de opressão em relação a essa população. Bem, alguns direitos foram realmente violados quando você abre precedente para esse tipo de interpretação. E a lei caminhou, né, para a questão do casamento, não é? Da questão da adoção também, né? Isso também, se persistir, né? Se isso realmente tiver uso, como ficará esses direitos? Exatamente, tem os princípios de Yogyakarta já referindo nas convenções internacionais para que a gente interprete a favor da população LGBT, assim como a Cartilha Livres e Iguais da ONU, também indicando esses preceitos, assim como o reconhecimento do Estado brasileiro quando o Supremo Tribunal Federal, ele reinterpreta o conceito de família e estabelece que a família também é constituída por casais homoafetivos. Sim. Nesse momento, o Supremo já decidiu numa ação de inconstitucionalidade e tem efeito para todas as pessoas uma interpretação da Constituição Federal. Então, esse avanço que aconteceu em 2011, que leva também a reconhecimento da homoparentalidade, da adoção por homossexuais, todos esses direitos, eles demonstram que nós estamos nessa era do garantir os direitos da população LGBT. Muito bem, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, nós estamos de volta aqui. Para você que está sintonizando agora a nossa programação, você está ouvindo Fora da Curva. Nosso programa vai ser retransmitido ao vivo, novamente, logo mais às 10 horas da noite, aqui na nossa rádio universitária. E no programa de hoje, a gente quer saber por que devemos combater a cura gay. Bem, uma das autoras da ação popular que questionava a resolução é a psicóloga Rosângela Alves Justino, que oferecia terapia para que gays e lésbicas deixassem de ser homossexuais. Desde junho de 2016, um detalhe, ela tem um cargo no gabinete do deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, e na Câmara Federal ele é apadrinhado pelo líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Ela já foi punida em 2009 pela prática. Na época, disse que considerava a homossexualidade um distúrbio provocado principalmente por abusos e traumas sofridos durante a infância. Ela afirmou ter aliviado o sofrimento de vários homossexuais e disse estar sentindo amordaçada e impedida de ajudar as pessoas que, voluntariamente, desejam largar a atração por pessoas do mesmo sexo. Paulo Aguiar. Para o Conselho Federal de Psicologia, o que representam as terapias de reversão sexual? Na verdade, eu acho que a gente precisa... Eu acho não, né? Eu penso que a gente precisa pensar e a gente precisa tentar compreender esse processo da forma mais ampla possível, né? Então, o que é que está por trás, né? E a gente precisa estar pensando isso. O que é que está por trás? O que é que sempre, né, tá encoberto, né, por decisões ou por práticas, como você bem falou aí, né? Tem uma psicóloga, uma colega que ocupa um cargo, que tem uma relação, que tem uma prática religiosa, enfim. O que é que está por trás disso, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa, como eu já falei anteriormente, né? Que há uma ideia, né, de se propor esses tipos de terapias, né, no sentido de obter uma junção aí entre uma prática religiosa, né? Sim. E essa questão de espaços, né, clínicas, enfim, que possam oferecer esse tipo de tratamento com a perspectiva de um lucro em relação a isso. O que é interessante a gente também pensar é que hoje no país, né, mais do que nunca hoje, há duas perspectivas que isso afeta também a prática da psicologia e a formação do psicólogo.
né, e da psicóloga. Hoje a gente tem visto, né, uma relação muito grande entre um pensamento de extrema-direita, né, capitaneado aí por grupos, enfim, o Sérgio tocou um pouco nisso, né, aqui, um certo pensamento de uma extrema-direita, né, que associa-se a um pensamento de um fundamentalismo religioso, né? Então, essa junção, né, aponta, né, para um tipo de sociedade, para um tipo de modelo de convivência social, onde há uma possibilidade ou uma perspectiva de uma certa forma de viver baseado numa normatividade, né? numa pouca expressão da liberdade humana, onde há uma necessidade de seguir determinados padrões. Né? Então, e no lado oposto, há uma perspectiva de se entender a sociedade, se entender a vivência humana, a experiência humana na sua diversidade. Né? Então, há a possibilidade dos sujeitos estarem e serem no mundo de diversas formas. Né? Enquanto que um outro pensamento aponta, né, para um determinado binarismo, né? Você é homem ou mulher, você só vai fazer isso, você vai se comportar dessa forma. Enquanto que um outro pensamento, há uma necessidade de entendimento de que a diversidade humana, né, a pluralidade, as diversas formas de ser e estar no mundo se apresentam e a gente entende dessa forma. Só para a gente ter uma ideia, logo no código de ética, né, do psicólogo e da psicóloga, enquanto princípios fundamentais, é importante que a gente possa ressaltar que aponta aqui, né, nos princípios fundamentais do código de ética, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, na verdade, como nosso querido promotor aqui trouxe, né, Maxwell, essa perspectiva do direito humano já aponta completamente o respeito à individualidade, o respeito à expressão do sujeito, da forma que ele entender, da forma que ele se constituir enquanto sujeito na sua expressão. A outra coisa que chama a atenção também, que é importante a gente frisar, e já que a gente gosta e se espelha tanto no modelo, né, e a gente está lá buscando referências, né, nos Estados Unidos, no Norte, né, enfim, para quem acha isso interessante, a Associação Americana de Psicologia, já em 2009, né, publicou um relatório que aponta o prejuízo dessas práticas de reversão. Né, que geralmente, que nos estudos que eles fizeram lá e que disseram lá, determinaram que essa prática não deveria ser feita, a partir do momento que essa prática foi colocada em ação, ela causou muito mais problemas, aumentando, né, nessa população que procurava essa reversão ou que os psicólogos apontavam como prática a reversão, um aumento maior na questão da depressão, na questão da tentativa de suicídio e até na comprovação e na efetivo suicídio, enfim. Então, essas práticas geram muito mais sofrimento do que uma vivência da sua sexualidade. Maxwell, no campo jurídico, então, me diga o seguinte, como é que você avalia essa resolução 01/99, ela incorre em alguma ilegalidade, em alguma inconstitucionalidade? E como é que a Promotoria de Defesa da Cidadania está reagindo a tudo isso? As resoluções que realmente norteiam um profissional, ela pode normatizar a forma de atuação também para proteger o profissional. Até porque o profissional de psicologia ou de medicina ou qualquer outro profissional, ele tem um norte de atuação de maneira a garantir que a forma de proceder possa proteger ele próprio. Então não existe inconstitucionalidade da normatividade, da normatização do Conselho Federal de Psicologia. O que não seria de interesse, muito interessante, é o judiciário intervir junto de um órgão de classe que tem muito mais conhecimento técnico sobre aquele assunto e tem muito mais habilidade, claro, conhecimento sobre a temática, sob pena de realmente, de forma superficial, ou até mesmo se valendo de uma interpretação do que seria liberdade, em concluir que as pessoas estariam melhores, vamos dizer assim, se a personalidade dela tirasse sua sexualidade, ou pelo menos excluísse, ou como diz o psicólogo, sublimasse, né? Como quer que seja. Porque nesse momento ela estaria retirando uma parte essencial da personalidade humana.
Se você tira uma das partes essenciais da personalidade humana, você está prejudicando aquelas pessoas. Aquele ser humano. Né? E o mais importante é que o judiciário tenha em mente, no momento de uma decisão, que possa realmente reinterpretar ou querer uma interpretação, indicar uma interpretação em determinado texto de uma outra profissão, que ele tenha todo subsídio ou ter todo conhecimento sobre aquelas reverberações daquele texto da própria conselho. Só para indicar, existem outros conselhos que regulamentam a profissão. Medicina sempre regulamentou. O próprio a OAB também regulamenta. Nós, no Ministério Público, somos também regulamentados por alguns princípios universais. E como foi falado, o princípio universal de garantia dos direitos humanos está incluído aí direito à liberdade, igualdade e dignidade. E o mais impressionante é que o próprio juiz também faz isso dentro do... faz uma referência a esses direitos. Só que a partir de uma interpretação de que a liberdade estaria em fazer a reversão. Claro que a pessoa pode buscar para querer isso. Talvez no próprio consultório aí caberia uma atuação individualizada, saber como ressignificar. Muitas vezes a pessoa busca um psicólogo porque ela tem uma homofobia internacionalizada, ela não consegue se perceber e não consegue se aceitar porque passou anos da sua vida recebendo violência. E de repente ali era uma possibilidade dela não mais sofrer violência, mas naquele momento ela retira uma parte da condição dela a favor de de muito mais um ter que ser da sociedade do que o que ela pode ser com ela própria. Nós temos aqui também depoimentos a respeito, né, dessa questão, e a gente gostaria de antes dizer, a homossexualidade não é um crime, o assassinato é, a dor de não ser aceita é grande, agora a dor de não poder ser você mesma por medo é muito maior. São alguns relatos das redes sociais. Vamos ouvir? Meu nome é Esdras e eu faço geografia. E eu acredito que não há cura, né, para o que não é doença. E o governo deveria investir em projetos que viabilizassem uma maior inclusão e aceitação das mais diversas orientações sexuais na sociedade. No lugar de tentar fazer com que a pessoa lutasse contra o que ela é, o que deveria acontecer na verdade era fazer com que ela se aceitasse melhor, né? Que ela conseguisse compreender o que se passa ali com ela, que aquilo é algo que é normal, né? Que não é uma doença, não é uma aberração. Então eu acredito que é isso o que falta. Bom, nós já estouramos o nosso tempo aqui de programa, mas eu gostaria de me despedir com você, se possível com uma frase. Então, por que a gente deve combater a cura gay? Paulo Aguiar. Porque, na verdade, isso, ao invés de poder possibilitar ao sujeito um alívio do seu sofrimento, isso pode aumentar o sofrimento do sujeito, né? E lógico que as questões em relação à sexualidade humana, ela nos atravessa desde o dia que a gente nasce até o último dia que a gente está vivo. Sexualidade humana, ela está nos atravessando, né, o tempo todo. E em algum momento da minha vida eu posso ter alguma dúvida, algum questionamento, buscar algum esclarecimento sobre a minha sexualidade, e isso não é problema. Isso não é problema em momento algum. O problema é a gente querer, enquanto sociedade normativa tal, estabelecer padrões de comportamento exclusivos para o homem e para a mulher, né? Então, na perspectiva do direito humano, a gente precisa entender que os sujeitos podem exercer e podem ser, né, de diversas formas na sua construção subjetiva, no seu processo de constituição enquanto sujeito. Muito obrigada, Dr. Maxwell Vinoli. As lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, eles precisam exercer o direito à igualdade, à dignidade, à liberdade como forma de exercer a felicidade. E a felicidade também é um direito que precisa ser garantido pela Constituição. Eu acho que é isso que a gente precisa, mais felicidade. Muito obrigada. Bom, minha gente, antes de se despedir, nós temos um lançamento da cartilha de atenção à saúde integral das lésbicas, que vai acontecer das 14 às 17 horas no auditório do Centro Cultural dos Correios, na Avenida Marquês de Olinda, Recife. A ação é do Coletivo de Lésbicas e Mulheres Bissexuais de Pernambuco. Também dos comitês e fóruns LGBT. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos aos nossos convidados, ao Paulo Aguiar, ao Dr. Maxwell Vinoli, também a você, amigo e amiga ouvinte, que estiveram conosco nessa última meia hora.
O programa de hoje teve a produção de Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e das alunas Ana Lídia Rocha, Brinda Andrade, Joyce Santos, Maiara Monteiro, Rayane Rodrigues e Renê Lucena, orientadas pela professora Patrícia Horta, da cadeira de Psicologia da Comunicação da UFPE, e do nosso companheiro Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Gente, hoje também, a partir das 18 horas em São Paulo, já que falamos da mídia também, vai acontecer o lançamento do monitoramento da propriedade da mídia. A pesquisa foi realizada pelo Intervozes, em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, que coordena mundialmente esse trabalho de monitoramento da mídia. O programa vai ser revisto logo mais às 10 horas da noite, e amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema "Por que o jovem negro e pobre é sempre suspeito?". Nos trabalhos técnicos nós contamos com Marco Antônio e nas redes sociais Júlia Rodrigues. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas